Opa! Muito boa noite, começando mais um Curva 1 especial, dessa vez neste dia 1º de maio de 2026, um dia que é marcante para todos os fãs de automobilismo, sobretudo os brasileiros fãs de Fórmula 1. É um dia que marca o legado de Ayrton Senna da Silva e em 2026, 32 anos sem Ayrton Senna, mas uma figura que permanece eterna no universo da Fórmula 1, no universo do esporte a motor. Então hoje vamos fazer um programa especial, um programa sobre a carreira de Ayrton Senna na principal categoria do automobilismo e também fazer um exercício lúdico, viu? Como seria a carreira de Senna se não fosse o fatídico acidente de Imola em 1994? Quantos títulos Ayrton Senna da Silva teria? Enfim, iria realizar o seu sonho de correr pela Ferrari? Se aposentaria quando? É um exercício lúdico que a gente vai fazer, claro, em homenagem ao nosso principal ídolo do automobilismo brasileiro. Então, chega mais e de bate-pronto, roda a vinheta. É isso, Curva 1 especial começando. Hoje um programa especial, como eu disse, com convidados especiais, com convidados à altura. Do meu lado esquerdo, sempre ela, Ana Maria Rocha, nossa social media. Ana, tudo certinho? Tudo certo, vamos, né, falar de Ayrton Senna da Silva, o famoso Beco. É isso, famoso Beco, Becão para os mais íntimos. Ao meu lado direito, vou cumprimentar ele aqui. Opa! Grande Guilherme Mendes. Prazer enorme estar aqui contigo. Prazer imenso, Guilherme Mendes, trabalhei com ele em outras casas, jornalista da melhor qualidade, jornalista experiente, enfim, tem rodagem, inclusive já conversou com Ayrton Senna da Silva, tem uma entrevista com o nosso ídolo. E aí, Guilherme, tudo certinho? Tudo certinho, boa noite, um abraço a todo mundo que está nos acompanhando. Falar do Ayrton Senna, primeiro é um grande prazer e depois é uma responsabilidade enorme, né? Porque o Senna, na minha opinião, e aí cada um tem a sua, é um dos maiores nomes da história do Brasil em todos os sentidos. Por tudo que ele representou no esporte e a projeção que ele conseguiu levar o Brasil para o mundo lá fora, né? O Ayrton até hoje é uma referência em vários lugares. No Japão, por exemplo, é um grande ídolo até hoje. E a gente vê um garoto como o Kimi Antonelli, que sequer, né, teve a oportunidade de ver o Ayrton Senna correr ao vivo, né? Só viu algumas gravações e considera o Senna, né, seu grande ídolo. Aí você vê o Hamilton, que acha o Senna também seu grande ídolo. Então, se essas feras acham o Senna isso tudo, quem somos nós para questionar, né? Tá aqui, ó, uma réplica do capacete do Ayrton, quando ele ainda corria pela equipe McLaren, né? E vai ser um grande prazer a gente passar aí a próxima hora falando sobre o Ayrton Senna, que hoje estaria com 66 anos, Exatamente. O tempo passou, né? Exatamente. Ele que no último mês completaria 66 anos de idade. E com a gente também, diretamente de São Paulo, outro cara que tem a Fórmula 1 como referência, né? Um historiador de marca maior, grande jornalista, ele, Fred Sabino. E aí, Fred, tudo certo com você? Tudo certo, prazer estar falando com vocês aí, viva Minas Gerais, e sempre muito legal falar sobre Ayrton Senna, ídolo de tantos, meu ídolo de infância também, e vamos rememorar essa grande trajetória inesquecível do nosso eterno tricampeão Ayrton Senna. É isso, viu? Então, curta, deixe o seu like, compartilhe a nossa transmissão, se inscreva em nossos canais, 2 canais para você participar, youtube.com/otempo e youtube.com/O Tempo Esportes. Vamos ao Curva 1 especial deste dia 1º de maio de 2026. Bom, trajetória do Ayrton Senna na Fórmula 1 começou em 1984 na Toleman, viu? Logo na sua temporada de estreia foram 16 corridas disputadas, não venceu, porém conquistou 3 pódios. E a grande atuação de 84 foi, claro, o GP de Mônaco, onde ele quase conquistou, quase venceu, deu um show na chuva, inclusive ultrapassagens atrás de ultrapassagens, um desempenho extraordinário. E no final deu Alain Prost, né? Alain Prost por decisão da comissão, enfim. Mas em 85 aí sim veio a primeira vitória em Estoril, já na Lotus,
na tradicional Lotus Preta, 3 temporadas pela Lotus, 48 corridas, venceu 6 e subiu ao pódio em 16 oportunidades, além, claro, de marcar 16 pole positions. E o auge veio na McLaren, entre 88 e 1993. Foram 96 corridas, 35 vitórias, 55 pódios e 3 títulos mundiais, 88, 90 e 91, além, claro, do vice-campeonato em 1989. E por fim, em 94, foi para a Williams, não conseguiu ter uma temporada completa, infelizmente devido ao acidente de Imola, mas na Williams, Ayrton Senna da Silva poderia ter sido ainda maior do que foi dentro da Fórmula 1. De bate-pronto, eu pergunto para o Guilherme Mendes: Guilherme, se não fosse aquele fatídico acidente na Itália, hein? Ele na Williams poderia ter criado uma dinastia e se esperava muito em relação a uma rivalidade com o Michael Schumacher, né? Talvez seria a maior rivalidade da história da Fórmula 1. O que você acha sobre isso? A gente conversar sobre hipótese, né, é sempre muito delicado, até porque cada um tem uma opinião, tem uma visão. Quando o Ayrton ele toma a decisão de deixar a McLaren num ciclo extremamente vitorioso, e ele escolhe a Williams, é porque a Williams naquela época sobrava, era o melhor carro da Fórmula 1 disparadamente. Só que na mudança de calendário de 93 para 94, a FIA vem e interrompe o que era um trabalho assim de vanguarda, pioneiro, que era o desenvolvimento de vários componentes eletrônicos que já estavam embarcados na Williams, e por isso ela fazia tanta diferença. A FIA vem e proíbe a maior parte daqueles equipamentos que a Williams usava. E aí o carro passa a ser um carro absolutamente normal. E o Senna sofre muito no início da temporada, né? As corridas não são boas, a pressão em cima dele era gigantesca, até que a gente chega no fatídico Grande Prêmio de Imola. Ficou a pergunta: se não tivesse acontecido o acidente, o Senna naquele ano teria conseguido ser campeão? Eu sinceramente acho que naquela temporada seria muito difícil, em 94, o Senna ganhar o campeonato, porque o carro não era bom, eles estavam tentando correr atrás do prejuízo e tinha um Schumacher despontando com um apetite, com uma vontade, com uma garra enorme. Acho que em 94 o Senna não ganharia. Opinião. Agora, nós teríamos uma sequência. E como é que seria essa competição, esse duelo que ele faria com o Schumacher? A Fórmula 1 perdeu. Imagina se a gente tivesse tido a chance de ver esses dois gênios disputando prova a prova com as mesmas condições, com carros bem parecidos. Talvez fosse o maior momento da história da Fórmula 1. E a gente chegou bem pertinho de presenciar, mas o destino não quis, né? Infelizmente o destino não quis. Eu vou jogar a pergunta para o Fred com base no que o Guilherme disse, essa rivalidade entre Schumacher e Ayrton Senna. Fred, a gente teve uma rivalidade histórica que para muitos é considerada a maior, né, que foi Ayrton Senna e Alain Prost, dentro da própria McLaren, 88, 89, em 90 o Prost já na Ferrari, mesmo assim os dois disputaram o campeonato daquele ano com Senna dando troco em relação ao 89 em Suzuka, mas talvez a rivalidade Senna e Schumacher seria ainda mais extraordinária, até porque são pilotos de características muito parecidas, né? Pilotos moldados no kart, o Senna muito arrojado, muito rápido, o Schumacher também, um piloto muito físico, inclusive. Então, acredito que seria uma rivalidade ainda maior do que foi Senna e Prost. Qual que é a sua opinião? Sem dúvida, como disse o Guilherme, no caso de 94 seria difícil o título, porque a Williams estava muito atrás no começo da temporada, era um carro sem os dispositivos eletrônicos, tinha perdido muito do seu poderio. Ao longo do campeonato, o Adrian Newey fez modificações no carro que levaram o Damon Hill a brigar pelo título até a última corrida com o Schumacher jogou o Hill para fora, inclusive. Tudo bem que o Schumacher perdeu resultados, foi suspenso de 2 provas, mas de qualquer maneira a Williams, no fim da temporada de 94, já era competitiva. Então, ficaria essa dúvida se o Senna seria capaz de brigar pelo título com o Schumacher até o final, mas é um fato que a Williams melhorou, né? Não sei se seria campeão, eu concordo com o Guilherme, seria difícil. Em 95, a despeito da Benetton ter conquistado os títulos de construtores e de pilotos com o próprio Schumacher, a Williams tinha o carro mais rápido na maioria das provas. Só que o Damon Hill e o David Coulthard cometeram muitos erros
e a própria equipe também no gerenciamento de estratégias e tudo mais. Mas o carro em si era muito bom. Então acredito que em 95 ele poderia ter até conquistado o título. E em 96 a Williams teve o seu ano, nos números, o seu ano mais vitorioso. 12 vitórias em 16 corridas, 8 do Hill e 4 do Jacques Villeneuve. E nisso o Schumacher já na Ferrari. Eu acredito que o Senna, depois desse ciclo da Williams, com 1 ou 2 títulos, ele buscaria ir para a Ferrari, que era o sonho dele. Inclusive, as bases contratuais que foram oferecidas ao Schumacher para a contratação dele em 96 eram as mesmas que tinham sido oferecidas ao Ayrton em 1993. Inclusive o Jean Todt fez essa revelação, inclusive. Existe uma lenda até que o contrato oferecido ao Ayrton ainda esteja íntegro, esteja guardado num cofre em Maranello, mas acabou que o Schumacher resolveu fazer um movimento pela Ferrari e acabou construindo a melhor fase de sua carreira. O que o Senna faria? Difícil saber, mas eu acho que pelo menos 1 ou 2 títulos ele levaria. Tinha muita lenha para queimar ainda na Fórmula 1. 94, ele vinha de um ano espetacular, que foi o ano anterior, né, em 1993, onde ele mesmo com carro inferior às duas Williams, ele conseguiu um vice-campeonato, foi muito bem, ganhou corridas, teve um ano bastante consistente, enfim, ganhou pela segunda vez no Brasil, teve Donington Park, né, com direito àquela volta mágica na chuva. Então, Senna estava no auge da carreira e poderia muito bem ganhar alguns títulos mundiais pela frente. E aí, Ana, concorda com o Guilherme? Concorda também com o Fred? 94 seria difícil, né, ele bater de frente com o Schumacher. E eu queria saber de você, você que é fã declarada de Lewis Hamilton, que inclusive, né, o Hamilton está no seu 2º ano de Ferrari, talvez uma ida do Senna para a Ferrari seria tão grandioso, isso se a gente for, né, colocar com base na época, seria tão grandioso quanto foi a ida do Hamilton para a própria escuderia italiana, né? Sim, com certeza. Mas eu penso nisso como se teria também muitos embates, igual o Hamilton tá tendo, né? Ele critica muito o carro. Então, assim, né? Eu não vi o Ayrton correndo, mas pelo pouco que eu vi e li, quando ele falava que tinha alguma coisa errada e ele queria resolver isso, né? Então, ele seria uma pessoa que também não aceitaria e não baixaria muito a cabeça pra Ferrari falar que o carro é igual e tudo. Ele não faria isso. Ele iria falar que tinha alguma coisa errada e que ele iria dar o melhor dele. Mas ele focaria muito no ponto de que o carro não é bom. Tem essa questão também, né? Até porque o Schumacher sofreu muito, né? Sim. No seu início na Ferrari, principalmente em 1996. 97 chegou a brigar pelo título, mas foi desclassificado. Naquela disputa com o Jacques Villeneuve. Enfim, demorou para engrenar na Ferrari, demorou para o casamento dar certo, então Senna, consequentemente, também teria um desafio muito grande nesse início em Maranello. Ô Guilherme, a gente vem falando dessa idolatria criada em relação ao Senna pelos pilotos atuais. Você mesmo citou o Kimi Antonelli, que não viu o Senna correr, tem pouca idade, está apenas na sua 2ª temporada na Fórmula 1, mas é um piloto que conhece a história do Ayrton, que tem o Ayrton como referência, então isso mostra muito a grandeza do que foi o brasileiro dentro da Fórmula 1, né? Um pouco, assim, teve uma trajetória pequena, foram 10 anos apenas, mas um legado gigantesco deixado. Se a gente for observar ao longo da história os grandes pilotos da Fórmula 1, a gente vai encontrar lá atrás, bem lá atrás, primeiro o Fangio, né? Inegável a gente tirar os méritos, apesar de ser um automobilismo completamente diferente. Depois, se a gente fizer um recorte, a gente chegar mais à frente, aí um Jack Stewart, um Niki Lauda. E continuando avançando, quando você chega no recorte do Ayrton Senna, também é uma época em que já havia um material muito grande de arquivo de imagens, né? A gente tem hoje acesso a muita coisa que o Senna fez e não teve. Por exemplo, o que o Jack Stewart conseguiu conquistar na época dele, até porque era um
poucas corridas e o número foi aumentando, né? O calendário foi crescendo ao longo da temporada. Então o Ayrton Senna talvez tenha sido o primeiro piloto que historicamente nós passamos a ter um arquivo absurdo, um acervo muito grande de tudo que ele fez. Isso pesa muito. Segundo, aquelas câmeras on-board que mostravam o quanto o Ayrton segurava a McLaren no braço. O esforço que ele fazia, um carro às vezes pesado, difícil, e toda a habilidade do Ayrton, eu acho que esse também é um ponto, é um legado que ficou para a história do automobilismo e que vem geração após geração conquistando admiradores. Quem gosta de automobilismo e assiste aquelas imagens do Ayrton, né, não tem como não se empolgar. É claro que os carros hoje são muito diferentes, tem uma série de recursos, tem outras dificuldades que naquela época não tinha. Dominar essa eletrônica toda que os carros têm hoje não deve ser nada fácil, né? Assim como na época do Ayrton, segurar o carro no braço também não era fácil. E eu acho que então o Ayrton marca um período. Aí depois veio o Schumacher, mas o Schumacher, aí a gente já está falando de um piloto polêmico, né? Que ao longo da carreira teve pelo menos 2 finais de campeonato em que jogou sujo, se atirando para cima dos adversários. O Schumacher nunca foi aquele piloto que tivesse assim, uma idolatria absurda. Ele tinha muitos fãs na Alemanha, claro, naturalmente, o país dele, e na Itália, pela paixão que os italianos têm pela Ferrari, principalmente. Mas no restante do mundo, a gente não vê tanta admiração assim pelo Schumacher, apesar de ter sido um super piloto. E aí eu acho que o Ayrton marca um período em que a Fórmula 1 passa a ganhar muito mais visibilidade a nível mundial. No Brasil era os nossos domingos, né? Que infelizmente não eram os 48 domingos do ano, né? A gente tinha lá no máximo 20 corridas numa temporada, quando tinha, né? Era um calendário muito menor, mas assim, a gente parava tudo para ver o Senna correr no domingo. Era aquela expectativa, a hora da largada. A largada era sempre extraordinária, ele se atirando para frente, buscando já a ponta desde o começo. Era sempre um show você ver o Ayrton Senna. Até no dia em que o resultado não era bom, o Senna sempre protagonizava algum momento da prova. E ele foi construindo isso com muito esforço, né? Começando lá na história da Toleman. A Toleman, aquela corrida que você citou de 84, eu costumo dizer que é a primeira vez em que o Senna aparece em termos de Fórmula 1 para o mundo inteiro, né? Ele já era um piloto que, na época da Fórmula 3, por exemplo, já despertava a atenção em quem acompanhava o automobilismo. Mas o público de Fórmula 1 passa a observar o Senna naquela corrida de 84 em Mônaco. E aí ele perde numa patriotada dos franceses, que resolvem interromper a prova, alegando que a pista estava muito difícil, e realmente ela estava por conta da chuva. E o que acontece, Matheus? A pontuação naquela época era 9 pontos para o vencedor e 6 para o segundo colocado. Foi dado ao Prost e ao Senna, a todos, metade dos pontos que eles conquistariam, ok? Então o Prost, ao invés de levar 9 pontos naquela corrida, ele levou 4,5 pontos. No final do ano, ele perde o título para o Niki Lauda por meio ponto. Ou seja, se ele tivesse terminado em segundo, tivesse somado 6 pontos naquela prova, tivessem deixado o Senna passar, segurar mais 1 ou 2 voltas para encerrar, o Prost teria sido o segundo colocado naquela corrida, teria feito 6 pontos e teria sido campeão do mundo, né? Então veio o castigo. São as coisas que acontecem no esporte, o tempo passa e depois você fica assim, e agora? Dá para corrigir? Dá para fazer o quê? Muita coisa vai virar lenda também, né? Muita coisa vira lenda, impressionante. E é um ponto bem interessante esse que você tocou, Guilherme, porque, de fato, né, teve a interferência ali do Jean-Marie Balestre, ele que era o presidente da FIA na época, na ocasião, francês, amigo pessoal de Alain Prost. O Prost acabou perdendo aquele campeonato por meio ponto para o Niki Lauda, que inclusive o Niki Lauda voltava de aposentadoria, foi o último campeonato do Lauda, ele que disputou a Fórmula 1 em 85 e depois se retirou, já era um Lauda bem experiente, parceiro de equipe do Alain Prost, então acabou que o Senna foi prejudicado, mas no final
o maior prejudicado nisso tudo foi o próprio Alain Prost, que depois conquistaria o bicampeonato 85 e 86 pela própria McLaren. Ô Fred, queria saber de você, o Guilherme já puxou aqui, já fez uma comparação com o Schumacher, já fez uma comparação com o Jack Stewart, com o próprio Niki Lauda, com o Juan Manuel Fangio, que talvez tenha sido o primeiro GOAT, né, o pioneiro disso tudo. Para você, o Senna de fato, em termos de talento bruto, é o melhor piloto que já apareceu na Fórmula 1? Olha, talento puro, eu acredito que sim, porque eu não me lembro de alguém tão talentoso, tão espetacular ao volante. É lógico que essa discussão de maior do mundo, maior da história, é sempre muito complicada em qualquer modalidade. Mas eu gosto muito do que os americanos fazem com aquelas tier lists, com aquelas camadas, aqueles degraus, enfim. Eu penso que se você disser que o Fangio é o maior da história, ou que o Jim Clark é o maior da história, ou que o Senna, ou o Schumacher, ou o Hamilton, que algum deles seja o maior da história, você não vai estar errado. É questão de gosto, porque esses 5, para mim, são os melhores de todos, estariam no topo dessa tier list. Qualquer um que seja, vamos dizer, declarado como o maior de todos os tempos, não seria errado, não. Particularmente, para mim, por tudo que foi escrito nos últimos anos, assim, o Hamilton é uma coisa impressionante. Assim, são mais de 100 vitórias, mais de 100 pole positions, 7 títulos. Teve um 8º aí que, né, deram uma tungada nele, né? Enfim, mas e assim, se a gente disser que o Hamilton é o maior da história, isso não desmerece o Ayrton, nem o Fangio, nem o Schumacher, enfim. Mas o fato é que o Hamilton, para mim, é até o maior de todos, mas de talento puro na essência, o Ayrton era, para mim, mais dotado, vamos dizer assim, com talento. Em termos de talento bruto, de fato, o Ayrton Senna se destacava. E eu tenho 4 GOATs, viu? Tenho 4 GOATs na Fórmula 1, que para mim, se você for jogar por alto assim, os 4 poderiam ser perfeitamente o número 1 da categoria, que é o próprio Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton e Max Verstappen. São 4 pilotos que no auge, se a gente for pegar o recorte de auge de Lewis Hamilton, não ficou atrás em relação ao que o Senna demonstrou, não ficou atrás em relação ao que o Verstappen vem demonstrando, o que o Schumacher também criou dentro da Fórmula 1. São pilotos extraordinários. Para mim, dos 4, o mais talentoso foi de fato o Ayrton Senna. Um piloto que crescia na adversidade, crescia na chuva, tirava o máximo do carro, era um perfeito especialista em voltas rápidas, em voltas lançadas, nos classificatórios. Então o Ayrton dos 4, para mim, foi o mais talentoso, mas é um grupo muito difícil de analisar, viu? Porque o Senna, ele não tem os números, mas tinha o talento. E se a gente for analisar o possível futuro do Ayrton, era um futuro brilhante, né? Um futuro de pelo menos mais 3, 4 títulos conquistados, se a gente for jogar por alto. Pelo menos 3, né? 95, talvez, 96, 97, que deu Damon Hill e Jacques Villeneuve, ele como primeiro piloto da Williams, certamente levaria. O Schumacher, ele é um piloto que tirou a Ferrari do ostracismo, a Ferrari que não ganhava um título de pilotos desde 79 com George Scheckter. O Lewis Hamilton, um piloto que zerou a Fórmula 1, que detém todos os principais recordes. E o Max Verstappen, né, que entrou nessa lista nos últimos anos pela dominância que vem demonstrando na principal categoria do automobilismo. Então são 4 GOATs e é até difícil escolher um, mas desses 4 eu vou de Ayrton Senna pelo talento e também pela representatividade que ele tem dentro do automobilismo. E aí, Ana? Posso dar um pitaco? Claro. Deve. Só um pitaco. O Romano Fangio, ele conquistou 5 campeonatos, sendo 4 consecutivos, desses 5 títulos com 4 equipes diferentes. Sim. Então, isso é muito relevante. Inclusive, eu comecei a ver Fórmula 1 com meu avô, e ele dizia, todas as referências que ele tinha eram relacionadas a Romano Fangio. E durante muito tempo, até 2002, quando o Schumacher iguala o 5º título do Fangio, o Fangio foi o benchmark, a referência. E o Ayrton Senna, assim como o Jim Clark também,
são os dois grandes campeões que tiveram a obra inacabada, né? Porque os dois faleceram muito cedo. O Senna com 34 anos, em maio de 94, e o Jim Clark em abril de 68, com 32 anos, né? Então, mas eu vejo realmente, e o Verstappen hoje em dia também é um fenômeno, a gente tem que aplaudir de pé, mas meu 5 ali eu mantenho. Eu acho que dá pra colocar o Fangio sim, eu só não coloco o Fangio entre os 4 porque era uma época onde a Fórmula 1 ainda estava começando, né? Tava engatinhando, uma época onde vários pilotos, infelizmente, não conseguiam terminar a temporada por questões de segurança. O Fangio é extremamente representativo porque ele ganha na Ferrari, ganha na Maserati, ganha na Mercedes 2 títulos e também na Alfa Romeo. Então ele é campeão em 4 equipes diferentes, como destacou o Fred, 5 títulos conquistados, foi o primeiro GOAT de fato, mas era uma Fórmula 1 ainda em construção, uma Fórmula 1 que só vai crescer mesmo como uma categoria a nível mundial em termos de visibilidade a partir de metade dos anos 60 para frente, talvez só nos anos 70. Então por isso que eu deixo o Fangio um pouco de fora desse grupo dos 4, mas certamente está entre os meus 5 maiores. E aí, Ana, é difícil, né, a gente fazer comparações porque são épocas diferentes, carros diferentes. Fórmula 1 não depende só do talento do piloto, né? Tem a questão do carro também, tem a questão da máquina. Mas para você o Senna é o número 1? Ele mesmo que eu não tenha, né, visto correr, não tenha vivido também essa época, eu fico imaginando como que seria, porque mesmo que eu não tenha visto nada disso, assim, né, pela TV e tudo, né, eu vejo pelo YouTube, séries, documentários, livros, leio também, e eu fico imaginando como que seria a época. Uma vez, quando eles lançaram a série, aí eu falei assim aqui no jornal, deixa eu gravar um vídeo sobre o Senna. Aí o editor falou assim pra mim, mas você não viu o Senna correr? Como assim? Aí eu falei assim, não, mas eu não preciso ter visto ele correr. A questão da memória também, a afetiva que a gente tem, essa coisa que é passada de pai para filho, de avô pro pai, pro filho, é uma coisa assim que não tem comparação. Igual, eu não vi ele correr, mas pra mim é como se eu tivesse visto, como se eu tivesse ali em vários momentos que ele esteve presente. Eu acho que assim, o Senna, ele entrou por uma categoria dos grandes imortais. Dá pra gente questionar Elvis Presley? Acho que dá. Dá pra questionar? Não gosta? Gosto. Então, e quantas gerações não viram o Elvis Presley? Não viram os Beatles, por exemplo, né? E o tempo vai passando, a obra deles está aí, né? E eles continuam conquistando admiradores. Quando a gente fala que o Ayrton Senna, e eu concordo demais com o Fred, que na minha opinião também seria o primeiro, porque eu nunca tive o prazer, a felicidade de me sentar num carro de Fórmula 1 e dirigir sequer uma volta. Nunca participei de categoria nenhuma no automobilismo. Então a gente fala muito mais como um apaixonado do que como uma pessoa que viveu, né? Mesmo os bastidores, eu nunca frequentei o box, por exemplo, lá dentro lá da escuderia, vivendo lá o dia a dia das equipes. Eu nunca tive essa oportunidade. Mas são os gênios da Fórmula 1 que falam que o Senna é o maior. Então quando você vê um Hamilton que só não tem o 8º título porque foi na mão grande, só porque criaram lá aquele absurdo daquela prova, quando você vê um Hamilton falar, ele foi o maior, então quem está falando isso, né, não somos nós que somos apaixonados, que somos estudiosos, não somos nós, né? É a turma que realmente pegou, dirigiu e dirige, pilota, conquista títulos e fala, não, eu faço isso, mas o maior foi o Ayrton Senna. Eu acho que isso coloca o Senna numa categoria de um imortal. Eu não sei se daqui a mais 20, 30 anos um Schumacher, por exemplo, vai continuar sendo tão reverenciado, eu não sei. Agora, o Senna, a impressão que dá pra gente é que nós vamos viver a Fórmula 1 ainda mais muitas décadas e ele vai continuar sendo citado, lembrado, né? E o tempo inteiro as histórias do Senna recontadas, e isso vai passando de muitas gerações, né? Como você. Ô Fred, você tem quantos anos, meu querido? Daqui a 3 semanas eu faço 45. Então, quando o Senna morreu, você tinha que 12?
12 para 13. 12 para 13 anos, né? Era um garoto, né? Ali, eu lembro dele, minhas primeiras lembranças são o Ayrton comendo na Lotus. Ali 85, 86. Eu era muito pequeno, mas eu já via corrida com meu avô e tudo mais. Do Lotus João Play. Por exemplo, bicampeonato do Piquet eu não peguei. Peguei o tri, não peguei os primeiros. Mas ali em 85, 86 eu já começo a lembrar. De 87 para frente aí eu lembro bastante. Legal. Pois tá aí. A minha primeira lembrança com Senna, o Fred tá falando aí, você também, Guilherme. Minha primeira lembrança com Senna, eu tenho 30 anos, né? Então eu nasci um ano após o acidente de Imola. Ah, que loucura. Pois é. E minha primeira lembrança foi um quadro que eu ganhei de um vizinho que tinha um bar, e ele tinha um quadro exposto na época. O quadro era pôster de jornal mesmo, com aquela foto emblemática dele na apresentação na Williams, né? Que é ele com o macacão da Williams, azul e branco, do lado do carro e segurando o capacete assim e o boné nacional. Então foi minha primeira lembrança esse quadro que eu ganhei. Tive algumas revistinhas, inclusive, do Seninha na época. E minha paixão por automobilismo já começou desde pequeno, porque já acompanhava, né? Já acordava de manhã para ver Michael Schumacher com a sua Ferrari, sendo campeão mundial, 5 anos seguidos. Enfim, e a paixão começou desde cedo, mas minha primeira lembrança foi esse quadro, que eu, né, até pouco tempo tinha, mas acabou que, por ser material de jornal, né? Acabou se deteriorando rápido. Enfim. Deixa eu só falar uma coisinha claro, aqui rapidinho. À vontade. O Guilherme falou essa questão, né? Que daqui uns anos, o Schumacher, por exemplo, as pessoas vão continuar falando, né? Mas não vai ser a mesma coisa e o mesmo nível do Ayrton. É igual eu comentei aqui um programa. Gente, meu irmão tem 11 anos e ele sabe quem foi o Ayrton. E olha assim, que eu fico imaginando assim, como que uma pessoa influencia a outra. A gente não viu ele correndo. Mas como que pra gente tem uma referência, né, pra... Assim, eu lembro, assim, quando o Hamilton pilotou, né, a McLaren, né, em Interlagos, eu queria muito ter ido em Interlagos, mas não deu. E eu lembro que a gente acordou, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, e o meu noivo também tava lá em casa, e a gente sentou pra poder assistir. E o meu irmão chorou assistindo, tipo, a volta. Uma coisa que nem pra ele, nem podia fazer sentido, mas pra gente que gosta, que realmente, né, é uma paixão que a gente tem, faz toda a diferença. Toda a diferença, é impressionante. Isso mostra a grandeza do Ayrton, né? É um personagem, como disse o Guilherme, atemporal. Assim como Michael Jordan, assim como Elvis Presley, como Michael Jackson, como o próprio Schumacher também, que é referência dentro da categoria, enfim, figuras que ultrapassam gerações. Ô Guilherme, você que é um cara ligado ao futebol também, eu vou fazer uma pergunta que acaba sendo inevitável quando a gente vai comparar esportes, né, e comparar ídolos nacionais. Senna ou Pelé, em termos de idolatria dentro do Brasil? Rapaz... Eu acho que o Pelé, e eu vou te falar por quê. Porque o futebol, ele é uma paixão no Brasil maior do que o automobilismo, né? Não que os brasileiros não respeitem, mas eu acho que se nós fizermos assim, talvez uma avaliação quantitativa, o Pelé, por ser do futebol, tem um pouco mais de idolatria. Mas o Senna, ele é um pouco mais recente do que o Pelé. O Pelé já tinha parado quando o Senna começou a despontar. Mas são dois gênios, né, cara? São dois caras assim que você fala assim, pô, eu vou falar o quê da qualidade, do talento que esses caras tinham, né? O que o Pelé fazia antigamente naqueles gramados horrorosos? As chuteiras pareciam umas botas. Outro dia eu fui lá no Museu do Real Madrid. Sim. Mateuzinho, quando eu vi as chuteiras que os caras jogavam na década de 50, 60, cara, ainda eram chuteiras muito difíceis. E o Pelé já fazia o que ele fazia, como o Senna fazia com aqueles carros com pouquíssimos recursos, né, cara? E olha como é que o Senna tinha a habilidade de segurar. E depois veio a época dos carros turbos também, que, pô, eram máquinas pesadíssimas, né? E aquela turma tinha muito talento em segurar os carros no braço, né? Eu acho assim muito legal. E eu estava falando para vocês aqui antes de começar o programa, e você estava dizendo da história do pôster que você tinha lá, da apresentação do Senna na Williams. Quando o Senna veio treinar no Brasil pela primeira vez com a Lotus,
foi em janeiro de 85. Em 84 ele correu pela Toleman, teve essa corrida em Mônaco, ele começou a chamar muita atenção e tal, e surge a possibilidade dele ir para a Lotus. A Lotus não era a grande equipe da Fórmula 1. Definitivamente não atravessava mais aquela fase lá atrás do Emerson Fittipaldi, que depois teve Mário Andretti e tal. Não era mais a grande Lotus do Colin Chapman. Mas mesmo assim, o Senna é convidado e ele enxerga que ele está subindo, né? Ele sai de uma Toleman muito modesta e já vai para uma equipe intermediária. Quando ele chega no Brasil para fazer os primeiros testes lá no autódromo de Jacarepaguá, no primeiro dia ele treina com a Lotus do Hélio De Angelis. E o Senna sempre gostou de correr com o número 12, mas naquele dia entregaram para ele o carro do parceiro. Hoje em dia, assim, é impossível você imaginar um piloto dando uma volta sequer com um número no carro do companheiro de equipe. Mas o Senna deu várias voltas lá em Jacarepaguá com a Lotus número 11. Eu estava lá e consegui fazer algumas fotos que... Isso é um material que os grandes cenistas, os grandes colecionadores ficam procurando, caçando. Então eu vou deixar aqui. Opa! Quem quiser ter acesso a essas fotos, eu posso disponibilizar. Eu tenho algumas dele lá no Autódromo de Jacarepaguá. Pode me procurar pelo meu Instagram, me manda lá um direct. Aí para os cenistas apaixonados vai ser um prazer poder passar essas fotos para vocês. Meu Instagram é Guilherme Mendes 1963. Boa. E vai estar na tela aí, ó. Tá na tela aí para você vai ver as fotos. E é isso, viu? O acervo sensacional sobre Ayrton Senna. Fred, queria saber de você. Guilherme diz que é o Pelé, o grande ídolo nacional, o grande ídolo do esporte brasileiro. E para você, acompanha o Guilherme ou tem uma opinião diferente? Eu acompanho o Guilherme porque, cara, o Pelé parou uma guerra, sabe? Ele foi... Só isso. O Pelé parou uma guerra. O Pelé, a referência de Brasil durante décadas e mais décadas era o Pelé com a camisa amarela, ou a do Santos também. Pelé eu não vi jogar, mas assim, você vê, alguém fez essa montagem, jogadas que Messi, Cristiano Ronaldo e outros, Neymar, o Zidane, Ronaldo, Romário e tudo mais, jogadas que esses caras fazem hoje em dia, o Pelé já fazia 60 anos atrás. E como disse o Guilherme, com chuteira pesada, a bola era pesada, quando chovia a bola pesava 200 quilos, o campo era horroroso, a chuteira era trava de aquele prego, enfim, era outra, as camisas eram de algodão, eram mais pesadas, era tudo muito mais difícil. O Pelé fazia jogadas que hoje os caras fazem igualzinho ao que ele fazia 60 anos atrás. E o Pelé é o único ser vivo ou morto na face da Terra, o único jogador tricampeão do mundo. Pois é, 2 tricampeões mundiais, né? Tanto o Pelé quanto o Ayrton Senna. Ayrton Senna na Fórmula 1, Pelé no futebol com a seleção brasileira. Então, 2 tricampeões mundiais. E o Senna surge em uma época em que a seleção brasileira vinha em um hiato muito grande de títulos, né? Seleção brasileira, o último título mundial dela tinha sido justamente em 70, com o tricampeonato, né? E depois vai ganhar apenas em 94, que coincidentemente é o ano de partida do Ayrton. E nesse meio tempo, nesse ato de títulos da seleção brasileira, o Senna foi o grande protagonista junto com Nelson Piquet e também com o Emerson, né? O Emerson campeão em 72 com a Lotus e 74 com a McLaren. Então, os 3 campeões mundiais de Fórmula 1 brasileiros foram campeões justamente no período de hiato da seleção brasileira. E a Fórmula 1, claro, cresceu muito no Brasil justamente nessa época. Pra gente passar o assunto... Sim, claro. Só falando assim, ainda ligando o Senna, a seleção brasileira e tal, um pouco antes do acidente fatal, né? Tem um amistoso da seleção brasileira no Parque dos Príncipes, lá na França, e o Senna entra em campo e dá o pontapé inicial do jogo, né? E isso marcou demais. E quando o Brasil conquista o título lá nos Estados Unidos, aí a seleção de futebol, os jogadores fazem uma homenagem, abrem uma faixa com o nome do Senna, né?
porque ele tinha morrido há poucos meses, né, há pouco tempo. Então, assim, tinha uma dor muito intensa, muito forte dentro da população, e os jogadores fizeram essa homenagem, foi muito legal. Então, essa é uma ligação que tem do Senna também com o futebol. Ele que era um péssimo jogador, péssimo, tinha um péssimo controle. Sabe qual era a paixão dele? Isso eu vi muito lá em Jacarepaguá. Ele tinha uns aviõezinhos de aeromodelismo, e aí, Fred, quando terminava os treinos, ele botava os aviõezinhos lá na pista e ficava lá decolando. Ih, maravilhoso. Sensacional. Péssimo jogador, né? Péssimo jogador, péssimo. Nas vezes que eu vi ele chutar a bola lá em Jacarepaguá, não levava jeito nenhum. Torcedor do Corinthians, inclusive, corintiano, Ayrton Senna da Silva. Pra gente passar limpo o assunto Ayrton, eu queria saber do Fred. Schumacher criou uma dinastia na Ferrari. Demorou para essa dinastia engrenar de fato, né? Ele chega em 1996, o primeiro título apenas em 2000, que é o terceiro da carreira dele, mas o primeiro pela Ferrari, o primeiro de 5 consecutivos. Você acha que o Ayrton Senna, Fred, conseguiria também criar essa mesma dinastia e iria liderar a Ferrari rumo à quebra de jejum? Olha, é uma pergunta difícil, porque o Ayrton era um cara, diferentemente do Schumacher, o Ayrton queria ter o melhor carro sempre. Eu não sei se ele teria paciência e tempo para desenvolver esse carro. Por exemplo, o Schumacher ele levou de 96 a 2000 para ser campeão pela primeira vez na Ferrari. O Senna, em 1996, quando o Schumacher vai para a Ferrari, o Senna teria 36 anos. Eu não sei se ele esperaria até os 40, caso ele tivesse sobrevivido, para desenvolver o carro, enfrentar derrotas e tudo mais. Tanto que, quando ele sai da McLaren para a Williams, ele tinha na mão a proposta da Ferrari, e o Senna dizia aos mais chegados, o Galvão Bueno, Reginaldo Leme e tudo mais, que ele já não ganhava desde 91, ele passou 92 e 93 sem ganhar o título, e ele dizia, eu não me dou o direito de passar mais um ano sem ganhar o título. Então, eu não sei se ele teria paciência para desenvolver o mesmo tempo, porque ele tinha muita urgência em voltar a ser campeão. Ele sentia que precisava ser campeão logo, e se ele não fosse em 94, fatalmente seria em 95, 96 ou até 97, porque a Williams era realmente a grande equipe da época. A Benetton ali, com problemas também de regulamento ali em 94, também ganhou o título. O Schumacher foi bicampeão em 95, muito pelos erros da Williams, mas eu não sei essa questão do tempo, como que o Senna lidaria com isso, porque ele queria realmente ter as armas para mostrar o talento que ele tinha. Ele sabia que era o melhor piloto do mundo, mas precisava ter uma máquina competitiva na mão, porque ele dizia, não é que eu quero ganhar, mas eu quero ter a chance de brigar. Essa é a diferença. Então, com a McLaren ali em 93, ele não teve a chance de brigar, por mais que ele tenha feito um campeonato brilhante, e com a Ferrari, nos primeiros anos, eu não sei se ele teria esse carro para brigar tão rapidamente. Acabou que o Schumacher teve, ele desenvolveu e tudo mais, mas só foi ganhar em 2000. Não sei se o Senna teria essa paciência. É uma incógnita, né? Um sonho do Senna era correr pela Ferrari, mas fica no ar, fica a dúvida, será que o Senna também conseguiria tirar a Ferrari do ostracismo, criar uma dinastia parecida com a que foi com o Michael Schumacher? Enfim, fica apenas no campo da imaginação. Agora eu vou direto para os Estados Unidos, vamos fazer uma viagem internacional aqui, porque quem tá lá é a parceira do Curva 1, Ana Paula, que vai trazer os detalhes do GP de Miami, que acontece já neste final de semana. No domingo tem corrida, e também falar um pouquinho sobre Ayrton Senna. Chega mais, Ana! O Senna representa algo muito maior do que vitórias. Ele é um símbolo de identidade para o Brasil. Ele mostrava para o mundo que a gente podia ser o melhor, com garra, talento e emoção. Isso não ficou só na pista, ele uniu o país inteiro. Para mim, ele representa raiz, força e propósito. É um tipo de ídolo que transcende o esporte. Se não fosse o acidente em Imola, a história de Fórmula 1 poderia ser completamente diferente. A Williams tinha o carro mais forte naquela época, e a gente viu pilotos como Damon Hill, Jacques Villeneuve brigando e ganhando títulos ali. Então, é muito provável que o Senna tivesse disputado e vencido campeonatos entre 94 e 97.
eu diria que ele teria grande chance de conquistar pelo menos mais 2 ou 3 títulos, e talvez mudar completamente a narrativa daquela era contra o Michael Schumacher. A GP de Miami mostra muito bem o momento atual da Fórmula 1. Aqui nos Estados Unidos o esporte está crescendo de uma forma absurda. Tem muita gente nova chegando, curiosa, querendo entender e fazer parte do esporte. E existe também um interesse maior por equipes com conexão americana, como a Haas e agora com a expectativa da entrada da Cadillac. Isso aumentou ainda mais. Então o clima é um hype total para os americanos e para mim que vou cobrir o evento. E não só pela corrida, mas pelo mundo da Fórmula 1 aqui. E falando do Senna nesse momento, é lembrar de um legado que trouxe a Fórmula 1 até aqui. E isso não tem como esquecer. Está aí a Ana Paula falando sobre o legado de Ayrton Senna e também os preparativos, a expectativa para o GP de Miami, o primeiro GP dos Estados Unidos, o primeiro de 3 nesta temporada de 2026. Agora vamos falar sobre Fórmula 1 atual. Guilherme, está acompanhando? Está gostando? Também é crítico desse novo regulamento? Não me encantei ainda não, Matheus. Eu, sinceramente, acho que nós vamos viver um momento aí de transição que eu não sei se os pilotos, com essas reuniões todas que aconteceram no último mês, junto com a FIA, com as escuderias, se eles conseguirem encontrar uma solução para esse problema que eles estão encontrando lá com as baterias. Eu não sei se a Fórmula 1 deveria já ter partido por uma mudança tão radical no regulamento, introduzir essa parte de recuperação de energia e tal, de uma forma tão brusca. Se já existia a Fórmula E, que é uma categoria destinada para esse tipo de motores, né? Para que a Fórmula 1 fazer essa mudança tão radical? Se você perguntar para os fãs da Fórmula 1, para os fãs, você vai encontrar uma rejeição muito grande. Todo mundo queria aqueles motores V12, V8, aqueles barulhentos. A gente queria que voltasse, era porque era lá atrás, né? E não transformar a Fórmula 1 porque a gente está vendo hoje. No início da temporada, eu cheguei a pensar e falar, esse ano eu não vou assistir não, cara. Depois de décadas, eu falei, eu acho que eu não vou assistir porque isso aí... Mas quando vão chegando os treinos, né? A gente não aguenta, né? A gente não aguenta, não, vou ver pelo menos um treino. Aí comecei a ver, já assisti a todas as corridas e, sinceramente, não sei se a gente vai ter uma grande temporada, não sei mesmo. A minha torcida... Primeiro que eu sou ferrarista, né? Como um bom descendente de italiano, eu tenho que ser ferrarista. Mas sou muito fã do Hamilton, muito fã do Hamilton. Mas estou querendo que o Antonelli esse ano consiga o campeonato. Estou achando que a Ferrari dificilmente vai, a não ser que aconteça algo muito surpreendente de uma hora para outra. Do jeito que a Mercedes partiu na frente de todo mundo, né, a vantagem que eles conseguiram, e eles estão administrando, a impressão que dá, se quiser assim, vamos terminar todas as provas 1 minuto na frente do terceiro colocado, que a Mercedes conseguiria. Parece que eles estão até administrando para não ficar uma coisa muito enfadonha e não começar a se perder público. Enfim, a minha torcida esse ano é para o Antonelli. Tá aí, Kimi Antonelli, que pode repetir, inclusive, o feito de Lewis Hamilton, né? Quando foi campeão em 2008, o Hamilton foi campeão logo na sua segunda temporada na Fórmula 1. Inclusive, uma disputa de campeonato, uma decisão de campeonato bastante polêmica em Interlagos, mas deu o Lewis Hamilton e o Antonelli pode repetir o feito do piloto inglês. Ô Fred, e aí? Mudança de regulamento em 2026, tivemos reunião da FIA na última semana, que pode mudar um pouquinho o cenário para o restante da temporada. Tá confiante? Como que é a sua visão em relação a esse novo regulamento, a esse regulamento de 2026? Olha, vamos lá. É evidente que a Fórmula 1 precisa se adaptar aos tempos atuais, reduzir o número de emissões. A gente está vivendo um processo de aquecimento global, todo mundo sabe. Mas eu acho que ela tomou um caminho errado. Era melhor ter investido mais na questão do biocombustível, que só esse ano está estreando, dos carros híbridos, do que propriamente enveredar demais por um motor elétrico. Agora a divisão da unidade de potência está meio a meio. Meio motor elétrico, meio motor a combustão.
Eu penso que para você se adequar à realidade do mundo na atualidade e também agradar os fãs, manter a essência da Fórmula 1, não poderia ter ido por esse caminho, deveria ter ido por um caminho que você até poderia ter uma parte híbrida do motor, mas não com tanta diferença, até porque a gente tem risco para os pilotos, né? Essa perda súbita de potência, essa recuperação de energia e carregamento da bateria está sendo muito complexa. Então, vamos ver só se essa emenda não vai sair pior que o soneto. Então, a gente tem que aguardar, mas o fato é que o rumo estava errado, precisava ser corrigido. Estão tentando. A gente torce como fã da Fórmula 1, agora eu não estou mais trabalhando com a Fórmula 1, né, que voltou para a Globo depois de 5 anos na Band, mas eu sou um apaixonado pela Fórmula 1, quero ver sempre a Fórmula 1 no topo e sempre muito bem. Pois é, tomara, né? E os pilotos também, né, Ana? Os pilotos, além dos fãs, também querem, inclusive Max Verstappen já deu várias declarações de que está insatisfeito. Nos últimos tempos, ele vem se encantando cada vez mais com outras categorias, principalmente o GT. E aí? Eu acho que tá na hora, né, da Fórmula 1 rever alguns conceitos para, pelo menos, reter esses pilotos e, sobretudo, reter Max Verstappen, que é o principal nome da categoria nos últimos anos. Sem contar que eles iam perder um dinheirão, né? Se ele com certeza. Então, assim, eu acho que eles falaram assim, opa, calma aí, vamos lá, vamos rever algumas coisas aí. Não, mas querendo ou não, eu acho que foi muito uma impressão, assim, de que na primeira corrida ia ser, né, ótimo, maravilhoso, todo mundo ali, a expectativa, vencendo e tudo. Mas na segunda já não foi aquilo, na terceira, nós somos fãs também, né, fomos percebendo que tinha que mudar alguma coisa e eu espero que mude, porque não adianta também ter só um campeonato daquele jeito assim que vai ser morno, que não vai ter uma briga entre escuderia, entre pilotos, e eu acho que é isso que a gente espera, né? Vamos ver agora no GP de Miami como que vai ser. Matheus, sabe uma coisa que me incomoda e muito, e de uma forma geral em todos os esportes? É que os atletas, os esportistas, eles são muito pouco ouvidos, ou Sim. quase nada, né? Verdade. Quando você quer fazer alguma alteração. Então, assim, isso vale para o futebol, vale para o tênis, vale para o vôlei, para o basquete e também para o automobilismo. Por que é que não se chama os pilotos para discutir? Olha, o Fred falou muito bem, o mundo está sempre em constante evolução, existe uma preocupação ecológica muito grande, a Fórmula 1 pode dar uma grande lição para a humanidade, tudo isso é bacana. Agora, por que não chamaram os pilotos lá atrás? Falaram, e vocês, o que vocês acham? Qual é o caminho que a gente deve seguir? Trabalhei 11 anos em clube de futebol. Né? Constantemente os jogadores reclamavam. Por que nós não somos ouvidos quando se muda regulamento de um campeonato? Por que a FIFA, quando vai estudar as modificações nas regras, ela não ouve, por exemplo, na parte de arbitragem, ela não ouve os ex-jogadores para eles também falarem, pô, esse negócio de bola na mão na bola, hoje qualquer bola na área, né, cara, é um empurra, o que é falta, o que não é falta. Então quem realmente pratica, quem faz o show, não é ouvido. E normalmente toma-se a decisão pessoas que estão lá gerenciando, administrando, organizando as competições. No futebol, eu posso te garantir, tem muita gente que toma decisão no futebol que nunca chutou uma bola na vida, nunca disputou uma partida, não tem noção do que é. Não sei se no automobilismo, aí o Fred tem muito mais condição de dizer sobre esse assunto, se nas esferas maiores, lá no alto comando, se eles têm pessoas que também já participaram muito de corridas e que estão atualizadas com o que está acontecendo. Também não adianta você pegar um ex-piloto que foi corredor há 20 anos, porque é um outro automobilismo, né? É uma outra geração, é uma outra época, para se discutir. Então, no caso específico da Fórmula 1, se demorou aí 2 anos para que as equipes pudessem se preparar para o novo regulamento, para o novo modelo de carro e tal. As equipes receberam toda aí como é que deveria ser a produção dos novos carros, né? E começou a desenvolver. Tá, mas e qual foi a participação dos pilotos nesse processo todo? Acho que muito pouco ou nenhuma participação. E o que aconteceu agora?
Quando eles decidiram, né, em função da paralisação do campeonato, por causa da guerra e tal, que não tem nada a ver com o desempenho dos carros, né, o campeonato parou por outro motivo, mas eles chamaram agora os pilotos para ouvir os pilotos. Então por que não fizeram isso lá atrás? E isso acontece de uma forma geral em todos os esportes. E me incomoda muito, cara. Quem faz o espetáculo não ser ouvido. Quem é protagonista não participa dessas decisões. É impressionante. E é aquele detalhe, né? Praticamente todos os pilotos foram desfavoráveis ao novo regulamento. Só os da Mercedes que não falaram muito. Inclusive a Mercedes vem tendo um bom desempenho. Tanto George Russell quanto Kimi Antonelli. O Hamilton também, no início, nos testes do Bahrein, acabou elogiando o carro, mas após o GP do Japão, já voltou às críticas. Mas é isso, né? É o que o Guilherme disse, né, Fred? Infelizmente, os protagonistas, os atletas, não são ouvidos e as decisões são tomadas de forma inesperada, né? Existe a chamada Grand Prix Drivers Association, Associação de Pilotos de Grande Prêmio, que só é efetivamente ouvida ou quando um piloto sofre um acidente, ou quando morre, ou quando tem algum problema mais sério. Antes, eles não são ouvidos, como disse o Guilherme. E para a gente puxar na memória, a GPDA, que nos anos 70 tinha muita influência, principalmente na segurança, liderado pelo Jack Stewart, ela ficou um tempo sem ter nenhuma relevância, foi recriada quando o Ayrton Senna sofreu o acidente fatal em Imola. Então, ela existe. Acho que até o Russell, o presidente hoje, não, é o Carlos Sainz, cargo transitório. É o Carlos Sainz, mas o peso é muito limitado. Na verdade, vamos pegar a FIA, é como a FIFA, como as outras entidades. É uma entidade com muitas questões políticas complexas para a gente desenvolver aqui, com eleições, com troca de favores. Eu não vou aqui ser leviano de falar de compra de votos, mas a gente sempre suspeita, né, no caso de uma entidade esportiva, né, não são poucos os casos na história. E vamos dizer, a experiência do Mohamed Ben Sulayem, por exemplo, com a Fórmula 1, foi ele batendo um carro da Renault numa exibição, né, na largada. Então, por mais que ele tenha sido piloto de rally e tudo mais, ele não tem peso e a relevância para ser presidente da FIA. Isso é uma opinião puramente particular. Falou tudo, resumiu muito bem, viu, Fred? É isso. Agora vamos esperar, vamos aguardar para ver se muda alguma coisa, principalmente nessa segunda etapa, né? Nesse restante de temporada da Fórmula 1 em 2026 e também para os próximos anos desse novo regulamento, sobretudo 27, 28 e também 29. Vamos se encaminhando para a parte final do programa, agora é hora de dinâmica. Primeiro eu vou fazer uma dinâmica aqui com o Guilherme Mendes, um cara que viveu épocas diferentes do automobilismo. Vamos lá, hein, Guilherme, desafio para você. Desafio de quem é o GOAT, quem é o seu número 1. Começando com um brasileiro, uma comparação entre brasileiro e espanhol, um tricampeão com um bicampeão. Nelson Piquet ou Fernando Alonso? Piquet. Piquet ou Jack Stewart? Jack Stewart. Jack Stewart, tricampeão. Jack Stewart ou Jim Clark? O Jim Clark eu não vi o Jim Clark correr, né? Então, assim, é desconfortável você falar só de biografia e tal, mas eu vou de Jim Clark. Jim Clark ou Nick Lauda? Nick Lauda. Lauda ou Prost? Rapaz, pesado, mas eu vou ainda de Lauda. Se o Lauda não tivesse sofrido aquele acidente, né? Sim. Eu acho que o Lauda teria conquistado também muitos títulos. Né? Muitos. Acidente de 76, né, na Alemanha. Na Alemanha. Você foi de Lauda ou de Prost? Fui de Lauda. Lauda. Lauda ou Juan Manuel Fangio? Aí eu vou de Fangio. O Fangio dirigia uma banheira lotada de gasolina com um motor maluco, né? Muitas vezes o motor era nas costas do piloto. Sim. Né? Eu vou de Fangio. Esse cara ganhou 5 títulos, velho.
Naquela época, sabia que a média era de uma morte a cada 2 corridas? Exatamente. Como é que a turma era corajosa, né? Demais. Vou de Fangio. Foi pioneiro, né? 5 títulos, 4 equipes diferentes em uma época onde os pilotos mal terminavam a temporada, né? Fangio ou Max Verstappen? Verstappen. Eu acho que o Verstappen está escrevendo um capítulo também extraordinário. Já está entre os 4. Max Verstappen ou Michael Schumacher? Schumacher. Schumacher ou Lewis Hamilton? Eu vejo um empate técnico, mas a minha paixão e o coração vai escolher Hamilton. Agora, para terminar, Hamilton ou Ayrton Senna? Ayrton Senna. Aí é fácil, aí é barbada. Ayrton Senna da Silva, o GOAT de Guilherme Mendes. E pro Fred, tem uma dinâmica também, que é o piloto perfeito, viu, Fred? Eu vou elencar algumas qualidades aqui, alguns aspectos, alguns atributos de pilotagem, e você vai falando o piloto que melhor se encaixa a esses atributos. Vamos lá, então. O primeiro deles é velocidade pura. Ayrton Senna da Silva. Ayrton Senna. Consistência em corrida. Michael Schumacher. Gerenciamento de pneus. Nossa, isso aí é difícil, mas vamos lá. Vamos botar o Verstappen, que o Verstappen consegue nessa Fórmula 1 atual que é preciso tomar muito conta dos pneus. O Verstappen é muito fera nisso. Fora a genialidade dele. Boa. Domínio na chuva. Ayrton Senna. Aproveitamento em largadas. Cara, quem é um demônio na largada, Fernando Alonso. Fernando Alonso, de fato. Habilidade em ultrapassagem. Olha, difícil, tem muita gente. Botar o Hamilton. Defesa de posição. Nossa, Seu cara, amigo, hein, Fred? Mateuzinho, Cara, o Alonso também. O Fernando Alonso é brabíssimo também em defesa, hein? Vamos botar o Fernando Alonso. Para ultrapassar o Alonso é complicado. E por último, força mental. Força mental. Força mental. O Hamilton, no começo da carreira, ele cometeu erros, mas todos eles cometem. O Senna, o Verstappen, o Schumacher e tal. Mas eu acho que a cabeça do Hamilton é impressionante, como ele consegue. E o Hamilton cresceu muito com o outro cara que tinha como principal atributo força mental, o Niki Lauda, né? Na época em que o Niki Lauda trabalhou na Mercedes, o Hamilton cresceu e criou uma dinastia muito em função do Lauda, né, Fred? Verdade, o Lauda foi as digitais do Lauda, a contratação do Hamilton da Mercedes. Eu queria até aproveitar esse debate de gol e tudo mais. O Reginaldo Leme, meu parceiro aqui na Band, que era da Globo também, uma vez ele fez uma analogia que para mim foi definitiva para, por exemplo, achar o Hamilton o maior de todos, porque você tem esses quesitos todos. Vamos lá, é que nem desfile de escola de samba, né? Você tem os 9 quesitos, você dá a nota de 9 a 10, né? 9.1, 9.2 e tudo mais. Esses caras todos flutuam aí entre o 9 e o 10. Sim. Mas se você pegar nos quesitos, o Hamilton é 9.9, 10 em todos, né? É impressionante, porque, por exemplo, o Schumacher, ele foi gênio em um monte de coisa, mas, por exemplo, de esportividade já cai um pouco, já foi complicado. Talento puro, o Ayrton Senna é 10, os outros pode ser 9.9, 9.8. Então você vai nessa variação, mas eu vejo que nos quesitos aí, o Hamilton ele consegue estar sempre ali em cima em praticamente todos. É o piloto de maior consistência, né? Ele conseguiu ser consistente em todos os quesitos. Claro, em alguns quesitos outros pilotos foram superiores, igual o Fred mesmo disse como exemplo, o próprio Senna, né? Em talento bruto foi superior ao Hamilton, mas o Hamilton foi mais consistente em ritmo de corrida, talvez em termos de gerenciamento de pneu, em números também, teve números maiores, acabou zerando praticamente a Fórmula 1, então Hamilton de fato
Foi um piloto extremamente consistente, talvez o mais consistente da história. Guilherme Mendes, muito obrigado. Prazer, espero voltar, hein? Ah, vai voltar, claro, com certeza. Esse é um assunto que eu adoro. Não, Prazer já tá convidado. também enorme poder participar com o Fred, que sabe tudo de automobilismo, esse moço aí, sabe demais, né? Sabe muito. Prazer, sabe viu, muito. Fred? Valeu, Fred, Prazerzão. obrigado. Tchau, Fred, prazer. Obrigado aí, prazer. Pode chamar que a gente marca de novo. Claro, vamos sim. Estão convidados para as próximas. E falar de automobilismo com mulher é uma delícia, né? Ver mulher que gosta de automobilismo, como é legal isso. Pois Parabéns. é, e a Ana Parabéns, sabe, Ana. gosta, Obrigada. acompanha, tem conhecimento e é minha parceiraça aqui no Curva 1. E até a próxima, viu, Ana? Até. Valeu demais. Vamos sempre falar do que a gente mais ama. Inclusive, né, só no adendo aqui, ele falou, né, é muito bom falar de automobilismo, ver mulher falando sobre automobilismo. Eu tô pra fazer uma matéria, né, mulheres no automobilismo. Boa. E, assim, espero depois a gente conversar, fazer um Curva 1 sobre mulheres no automobilismo, porque eu acho que é muito importante pra gente que gosta, que tá aqui, que quer também nosso espaço, e isso é muito legal. Eu sempre agradeço o convite, né, porque é muito difícil falar de automobilismo num esporte muito nichado, Sim. mas que quando a gente tem a oportunidade, a gente mostra que sabe. É isso, viu? E mostra com maestria. Valeu demais. E é isso, Curva 1 especial daqui a 15 dias, daqui a 2 semanas, um novo episódio. E curta, compartilhe, deixe o seu like, deixe também o seu comentário. E vamos juntos, se inscreva nos nossos canais, youtube.com/otempo, youtube.com/otempoesportes. Fã da velocidade, muito obrigado. Valeu, forte abraço.